E aí, continuamos aqui no nosso estudo do direito das obrigações? Então, agora a gente começa no nosso estudo das obrigações em espécie. A nossa primeira obrigação em espécie é aquela tchutchuquinha, obrigação de dar, que é a mesma coisa de entregar ou de restituir, tá? Eu sempre vou entregar alguma coisa, eu sempre vou restituir alguma coisa. E essa coisa pode ser certa e essa coisa pode ser incerta, tá bom? Então, sempre que eu for pensar em obrigação de dar, eu vou pensar que eu tenho obrigação de entregar alguma coisa ou de restituir a alguém alguma coisa, tá bom? Eu tenho que dar a alguém alguma coisa, entregar ou restituir, ok? E aí, esta coisa será uma coisa certa ou será uma coisa incerta? Então, a gente vai desmistificar essa tal de obrigação de dar. Vamos embora aqui. Dar coisa certa. Tá no 313. O credor, a pessoa para quem a gente deve, não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Ou seja, se eu devo entregar, vou colocar aqui dentro, se eu devo entregar ao meu credor, se eu devo entregar ao meu credor, deixa eu pensar em alguma coisa aqui, um celular. Se eu devo entregar ao meu credor um celular, e esse celular está valendo R$1.500, né? O valor do celular é R$1.500 e eu tenho que entregar para ele. Ele é meu credor. Prestação não é obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida. E eu já estou bem aqui, ó, da coisa certa. Um celular. Tá? Um celular do valor de R$1.500, ok? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Se ele bater o pé e falar, mas eu quero o celular que vale R$1.500, mas eu estou oferecendo para ele um que vale até mais, e ele está lá batendo o pé falando que não quer o mais valioso, tudo bem, ele não é obrigado a receber, ele não é obrigado a aceitar, e tá tudo bem. A gente vai achar ele, né? Não vou julgar, mas é caso a caso. Tá certo? É só para vocês aí, é um exemplo bem bobinho, bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem e analisarem aí, para entender que esse artigo aqui, ele é de extrema importância para a gente analisar, para a gente fazer essa análise do estudo do direito obrigacional. Marca ele no seu vademecum, ok? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, porque a FGV vai vir na sua prova e vai te contar um caso, bem assim, vai colocar que fez um contrato com uma coisa bem legal, bem bacana, e aí uma das opções era que o rapazinho lá, que o Joãozinho, que a opção certa seria que o Joãozinho iria escolher a que seria mais valiosa. E aí você vai pensar assim, eu escolheria a mais valiosa. Tá, mas não é essa a resposta que a FGV vai querer. Tá bom? Tem que pensar sempre de acordo com o que tem ali de determinação legal, ok? Então, seguindo aqui. O dono da coisa, na modalidade de entregar, é o devedor. Na modalidade de restituir, o dono da coisa é o próprio credor. Tá bom? Então, o dono da coisa na modalidade de entregar é o devedor, porque a coisa está comigo. Porque se a coisa está comigo e eu tenho que entregar a alguém, eu sou devedora. Se a coisa está comigo e eu tenho que entregar a alguém, eu sou devedora. Na modalidade agora de restituir, o dono da coisa é o próprio credor. Porque eu tenho que restituir. Então, se a coisa se perde com culpa, incidirá perdas e danos. Se a coisa se perder
sem culpa, a coisa perece para o dono. Tá ok? Se a coisa se perde com culpa, culpa da pessoa lá, incidirá perdas e danos, vai ter que reparar os danos. A coisa se perde sem culpa, a coisa perece para o dono. 237. Coloquei alguns dispositivos importantes aqui que eu acho que a gente precisa ler, porque como eu falei, o que cai na sua prova é leitura, é lei seca. Então a gente precisa ler. 237. Até a tradição, o que é a tradição? Entrega. Efetiva entrega. Até a tradição pertence ao devedor a coisa. Até a entrega pertence ao devedor a coisa. Com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Tá? O que quer dizer isso daqui? Até a tradição pertence ao devedor a coisa, ou seja, tá ali com a pessoa, com o devedor. Um devedor, está comigo, eu sou o devedor, então tá comigo o negócio, com os seus melhoramentos e acrescidos. Se eu quero vender uma casa, então está comigo. Tá? Eu sou a devedora na verdade, dessa obrigação aqui, eu vou vender, então eu vou dar. Até a tradição eu vou dar a minha casa, com os seus melhoramentos acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento. Então, se eu fiz melhoramento nessa casa, eu posso aumentar o preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Tá ok? Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Então, aqueles frutos que eu recebi, percebidos ou recebidos, são do devedor. Os que vierem, os pendentes, até a tradição, os frutos percebidos, na verdade, a gente tem que fazer a leitura aqui, ó, até a tradição, são do devedor. Então, se estava comigo até eu entregar, é meu. Ao credor ficam os pendentes, aqueles que, os futuros, ou os eventuais, e etc. Que virão, e papapá. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, anota aqui, ó, presta atenção nessas partes. Sem culpa do devedor. Sem culpa do devedor. Se perder antes da tradição. Cuidado com essas duas partes aqui. Sem culpa do devedor e se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Sem culpa do devedor, sofrerá o credor a perda. Ora essa. O credor, se o devedor não teve culpa e foi antes da tradição, eu falei pro credor, falei, olha só, eu tenho o devedor tá aqui e aqui tá o credor. O devedor falou, olha, eu vou te entregar tantas sacas. Vamos usar o exemplo. Sacas de milho. Acontece que a gente está aqui em Brasília e nós estamos em agosto. Agosto aqui em Brasília é seco, mas é seco e frio. É seco e frio. Tá? Daqui a pouco o quê? Lá para outubro, eu acho. Né? Outubro. Lá para outubro começa a chover. Mas daqui a pouco, na verdade, começa até a fazer calor. Mas por enquanto tá frio. Mas tá seco. Aqui tá frio e seco. A chance de chover aqui em Brasília é zero praticamente. Então, aqui, coloquei essas minhas sacas dentro de um... Como é que é o nome daquele onde guarda coisa na fazenda? Silo, né? Silo. Acho que é silo. Coloquei lá as sacas de milho dentro do silo. Nós estamos em agosto. Choveu, mas caiu assim uma tempestade torrencial, gente. E não estava nem previsto, que não estava na previsão do tempo. Isso aqui, caso fortuito e força maior. Né? Tô colocando aqui um exemplo. Não tinha como o devedor prever isso. Foi sem culpa dele, que ele colocou lá. Vamos dizer que ele colocou fora do silo, sem
porque estava seco, né? Ou então ele colocou lá, era café, ele colocou para secar e choveu. Enfim, aconteceu alguma coisa sem culpa do devedor. E se perdeu antes da tradição, ele não vai ter mais aquelas sacas daquele produto lá da colheita para entregar ao credor. Então, o credor vai sofrer a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda, ressalvados os seus direitos do credor. Tá bom? Nossa, que rabisqueira. Gente, como eu rabisco, misericórdia. Mas bom é assim, eu gosto de rabisqueira. Tá? 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, agora a coisa muda. Ó, a culpa aqui, ó, culpa. Responderá este quem? Devedor. Pelo equivalente. Mais, soma, mais perdas e danos. Então, se a coisa se perder por culpa do devedor, lembra do exemplo que eu acabei de dar lá das sacas, lá do café? Acho que tem que botar, deixar o café para secar no ar livre, enfim, não sei não. Se for, gente, se não for assim, vocês fingem que é, tá? Só pra gente, eu tenho licença poética para inventar essas coisas aqui, tá? Então, bota lá o café para tomar o sol, para secar no sol, não sei, tá? A gente finge que é desse jeito. E aí, o dono lá da fazenda coloca lá o diabo do café em agosto, que é seco, sabe que não vai chover, viu o jornal, ele é muito cuidadoso com previsão do tempo, mas choveu. É o artigo anterior. Agora, a gente bota esse mesmo exemplo em novembro, que está chovendo aqui em Brasília. Em novembro está chovendo aqui. Novembro, dezembro, em novembro já está chovendo. Então vamos supor que ele colocou lá o café para secar lá e não tomou o devido cuidado. Aí ele vai ter culpa. Aqui ele tem culpa. Entendeu? E aqui ele tendo culpa, ele vai responder pelo equivalente. Mais perdas e danos. Tá bom? Então ele responde pelo equivalente, mais perdas e danos. Fiquem atentos sempre a essa coisa de culpa sem culpa. Teve culpa ou não teve culpa, tá bom? 240. Se a coisa restituível se deteriorar, de novo aqui a culpa sem culpa do devedor, recebê-la. Eu amo mesóclise, não sei vocês, mas eu amo. O credor, tal qual se ache, sem direito à indenização, se por culpa do devedor observar-se-á, de novo mesóclise, o disposto no 239. Ele está falando aqui, basicamente, a mesma coisa, só que aqui no 238 e no 239, ele está dizendo respeito à entrega. Aqui ele está falando já de restituir. Restituir. Mas as duas são obrigações de dar. Certinho? Então, basicamente, ele está dizendo a mesma coisa. Se a coisa é restituível, se deteriorar sem culpa, tal qual se ache, sem direito à indenização. Se por culpa, observar-se-á o disposto no 239, que a gente acabou de analisar. Tá bom? Então, equivalente mais perdas e danos. Tá certo? 241. Se no caso do 238, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Se, no caso do 238, aqui que é o caso do 238, todo mundo fica perdido quando o código faz isso, né? A gente está lendo um artigo, aí no meio de um artigo ele fala assim, no caso do artigo X, aí você tem, nossa senhora, volta para entender tudo de novo. Tá, este aqui é o caso em que fala da obrigação de restituir coisa certa e sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. Então, é exatamente isso. Sobrevier melhoramento, lá, isso aqui é o perder a coisa sem culpa. Sem culpa. Sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor. Sem despesa ou trabalho do devedor. Cuidado. Lucrará o credor
desobrigado de indenização. Tá? Ou ele fica, o credor se desobriga, opa, fiz muito grande aqui. O credor se desobriga de indenizar o devedor. Cadê o devedor? Aqui. Se desobriga de indenizar o devedor, tá? Então, se a coisa se perder sem culpa do devedor, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor. Sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor. Tá bom? 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, aqui o devedor não teve trabalho nenhum e não gastou foi nada, tá? E a coisa se perdeu sem culpa. O caso se regulará pelas normas deste código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou má-fé. Então, se na verdade que o devedor foi lá, trabalhou, investiu dinheiro e fez e não fez tudo mais, a gente volta lá porque a gente já analisou a questão das benfeitorias e aí a gente analisa em relação às benfeitorias, tá? Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo disposto neste código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Isso daqui a gente vai ver mais pra frente, quando formos estudar lá coisas e reais. O que é posse de boa-fé e posse de má-fé. 233. Deixa eu só... Tá. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela. Embora não mencionados. A FGV ela vai tirar esse não aqui. A FGV vai tirar esse não aqui e vai dizer que a obrigação de dar a coisa certa só vai abranger os acessórios que forem mencionados. Tá? Cuidado com isso aí. Salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Tá? Aqui diz respeito aos acessórios, ok? Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu. Presta atenção, deteriorada a coisa se perdeu. Não sendo o devedor culpado, sem culpa, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa. Ou ele fala assim, olha só, não, eu não quero mais. Ou então, ele pode fazer o seguinte, ele pode, deteriorou o negócio lá. A gente ia fazer um negócio aqui, você ia me entregar, eu nem ia te pagar. Tem uma obrigação de dar, de entregar. E a outra parte de pagar, enfim. Então, o credor, ele pode analisar, mas eu vou aceitar mesmo assim, só que abate no preço. Eu não vou pagar aquele valor anteriormente pactuado, porque eu ia pagar pelo completo, pelo objeto inteiro, pelo objeto completo, inteiro, sem deteriorar, sem se perder ainda que parcialmente. Então, ele pode requerer um abatimento do valor, tá certinho? E aí, a gente encerra aqui essa análise, esse estudo da obrigação de dar coisa certa. Até mais.